Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos dessa disciplina de estruturas algébricas. Nesse vídeo nós vamos continuar então a estudar, a explorar, né, os homomorfismos, né? No vídeo anterior nós definimos o que vem a ser um homomorfismo, mostramos duas propriedades elementares, né, dos homomorfismos e apresentamos alguns exemplos assim bem inocentes, vamos dizer assim, né? Nesse vídeo de agora, então, nós vamos mostrar algumas propriedades. Se você está acompanhando grupos, se você vem acompanhando a disciplina desde o início, se você for recordar lá na parte de grupos, nós também tínhamos algumas propriedades elementares, não vou chamar de elementares, mas algumas propriedades interessantes tá, dos subgrupos, né? Como, por exemplo, a imagem de um homomorfismo de subgrupo era um subgrupo, nós definimos o que vem a ser o núcleo de um homomorfismo, e, enfim, e assim por diante. Né? Definimos o núcleo, mostramos que o núcleo era um subgrupo normal, enfim. Mostramos, por exemplo, que um homomorfismo era injetor se e somente se o núcleo só continha um elemento neutro. E essas propriedades é que a gente chama de propriedades elementares assim, dos homomorfismos. E nós vamos mostrar que algo parecido com isso vale aqui. Né? E você pode começar a imaginar. Fala, pô, mas se lá a imagem de um subgrupo era um subgrupo, ou então a imagem de um homomorfismo era um subgrupo, né? Se a imagem de um homomorfismo era um subgrupo, o que será que vai ser a imagem de um homomorfismo agora? Será que existe a noção de núcleo para. Será que existe a noção de núcleo também para o homomorfismo de anéis? Né? E esse núcleo, esse kernel, o núcleo de um homomorfismo, o que ele é? Né? Será que ele é um subgrupo? Será que ele é um ideal? O que ele é? Né? E essas coisas vamos continuar, essas coisas nós vamos estudar nesse vídeo de agora. Tá certo? Então esses serão os principais objetivos. E lá no final vai vir mais mais um pequeno exemplo, também nada muito sofisticado, só para nós termos uma ideia de como trabalhar com o morfismo, certo? Bom, o teorema, então, né, que nós vamos mostrar nessa aula, nós vamos tomar A e a linha dois anéis. Eu vou continuar denotando aqui o elemento neutro da adição do A por zero, do A' por zero linha, a identidade do A por 1 e a identidade do A' por 1', caso esses dois anéis tenham identidade. Tá? E a F, para mim, vai ser um homomorfismo do A por A'. O que nós vamos mostrar agora? A primeira coisa, que a imagem do homomorfismo, que são todas as Fs de A, onde A está em A, isso vem a ser o que você acha? Lá era subgrupo. Aqui vai ser subanel. Tá certo? O núcleo, quem que vai ser o núcleo para nós? Lá nós definimos o núcleo como sendo todos os elementos da imagem que iam parar no elemento neutro do contradomínio, quando nós estávamos estudando grupos. Né? Aqui é a mesma coisa. Nós vamos manter essa noção de núcleo aqui. Já que os nossos anéis eles são grupos aditivos, então nós vamos dizer o seguinte, ó, o núcleo ou o kernel do homomorfismo serão todos os elementos do domínio que são levados no elemento neutro da adição pela F. Então, F são todos os azinhos de A, onde F de A é o zero linha. Tá? Isso é o que nós vamos chamar de kernel. Da mesma forma que nós definimos núcleo lá em grupos. Se você for perceber, já que todo homomorfismo de anéis é um homomorfismo de grupos, em particular ele é, núcleo para grupos é definido exatamente assim. Né? São todos os elementos do domínio que são levados no elemento neutro do grupo. Tá certo? Lá em grupos, o núcleo era um subgrupo normal. Aqui ele vai ser um ideal, já que ideal é o equivalente a subgrupo normal. E a terceira propriedade, a F é injetora, C e somente C, núcleo do domínio. Uma vez que núcleo, o kernel ou o núcleo é um subconjunto, é um ideal do domínio.
Além dessas três propriedades, nós temos o seguinte: se a F não for um homomorfismo nulo, e se o A tiver uma identidade, então a F da identidade também vai ser uma identidade do subanel imagem. Tá? Então, se 1 é a identidade do domínio, a F de 1 é a identidade da. E aí, se o homomorfismo for sobrejetor, se o homomorfismo for sobrejetor, ou seja, a imagem é igual ao contradomínio, então a F da identidade é a identidade do A', certo? Se o A for comutativo, então a imagem também é um subanel comutativo, certo? E, portanto, se o A for comutativo e a F for sobrejetora, então o A' também vai ser comutativo, tá certo? Então, nós vamos mostrar essas 5 propriedades aqui de homomorfismos, né? Então, vamos começar pela primeira, vamos mostrar que a imagem vem a ser um subanel do A', né? Que é o contradomínio, tá certo? Primeira coisa, temos que mostrar que a imagem é não vazia, né? Ah, sim, imagem, alguns denotam a imagem assim, por im de F, e outros denotam por F de azão, tá? Eu vou usar as duas aqui, tá? Cada hora eu vou usar uma delas. Então, a imagem ela é não vazia porque a imagem do zero está lá dentro. Mas a imagem do zero é o zero linha, né? Então, a imagem ela é não vazia, tá certo? Além disso, a imagem ela é fechada para a diferença e é fechada para o produto. Para mostrar isso, vamos tomar dois elementos, f de A e f de B, na imagem. Na imagem só tem elementos dessa forma, né? Só tem f de x onde x está em A, ou f de A onde A está em A. Então, eu já vou tomar dois elementos, f de A e f de B assim. Tá? Eu preciso preciso saber se a diferença está lá dentro, né? A diferença de f de A por f de B. Então, eu vou calcular, vou ver quanto que dá isso daqui. Então, f de A menos a f de B, por definição, né, é f de A mais menos f de B. Ou seja, f de A somado com o simétrico de f de B. Isso daqui é a mesma coisa que f de A mais a f de menos B. Isso aqui, essa propriedade aqui, esses dois elementos aqui são iguais, nós mostramos no vídeo anterior. Né? Então, isso daqui vale. Como a f é um homomorfismo, né, então, isso aqui dá f de A menos B. Esse elemento aqui, ó, ele é a imagem de alguém que está em A, porque A menos B está em A. Então, isso aqui está na imagem. Tá certo? Moral da história, a diferença de dois elementos da imagem está na imagem. Mesma coisa para o produto. F de A vezes F de B é F de AB. Mas a F de AB é um elemento que está na imagem, já que o AB está em A. Tá certo? Então, de fato, a imagem ela é fechada para a diferença, é fechada para o produto e é não vazio. Portanto, a imagem é um subanel do A'. E agora nós vamos mostrar, então, o item 2, que o núcleo de um homomorfismo, ou seja, que o kernel, que são todos os elementos do A que são levados no elemento neutro aditivo do A', e isso é um ideal no A. Primeiro, observe o seguinte, ó, f de 0 vai parar no zero linha. Então, o zero do anel A tem essa propriedade aqui. A f dele vai parar no zero linha. Então, o zero está no núcleo, portanto, o núcleo não é um conjunto vazio. Tá certo? Além disso, o que nós vamos mostrar agora? Nós vamos mostrar a mesma coisa, quase a mesma coisa que nós mostramos antes. Primeiro, vamos mostrar que ele é fechado para a diferença, que o kernel é fechado para a diferença. Então, para isso, vamos pegar dois elementos que estão no núcleo. A e B estão no núcleo. Se o A e o B estão no núcleo, é porque a imagem deles é o zero linha. Tá? F de A é igual a F de B, que é igual a zero linha. Vamos ver quanto que dá a F da diferença. Se eu quero mostrar que o A menos B está no núcleo, eu preciso aplicar a F no A menos B e mostrar que isso dá zero. Se a F de A menos B for igual a zero linha, né, zero linha, então o A menos B é um elemento do kernel. Quanto que dá a F de A menos B? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo? Aqui, ó. F de A menos a F de B é F de A menos B. Certo?
Lembra disso aqui? Então eu não preciso mais ficar escrevendo tudo isso aqui no meio. F de A menos B, F de A menos F de B, é F de A mais. Não preciso mais escrever tudo isso. F de A menos B é igual a F de A. F de A menos F de B é igual a F de A menos B. Ou a F de A menos B é F de A menos a F de B. Nós vamos usar isso agora. Né? F de A menos B, F de A menos a F de B. F de A é zero linha, F de B é zero linha também. A subtração dos dois dá o zero linha. E, portanto, olha só, esse elemento aqui, o A menos B, é o elemento que está no núcleo. Porque a imagem dele é zero linha. Outra coisa que nós precisamos mostrar é o seguinte. Para todo elemento X do anel e para todo elemento A do núcleo, A vezes X e X vezes A devem estar no núcleo. O núcleo tem que ser fechado para a multiplicação pelos elementos de A. É isso que nós vamos mostrar agora. Para eu mostrar que AX é um elemento do núcleo, eu preciso aplicar AF nele e mostrar que é zero linha. E é isso que eu vou fazer. Né? Então, o que dá AF de AX? F de AX dá F de A vezes a F de X. Mas, como o A está no núcleo, a F dele é o zero linha. Zero linha vezes multiplicado por qualquer elemento do anel, lá no contradomínio, isso é igual a zero. Então, isso aqui dá zero linha. Tá certo? Então, o produto realmente é levado no zero linha. Então, esse elemento aqui, o AX, é um elemento que está no núcleo. Agora, eu preciso mostrar que o XA também está no núcleo. Como é que eu mostro que o XA está no núcleo? Eu vou aplicar AF no XA. Isso vai dar F de X vezes a F de A. Isso dá F de X vezes o zero linha. Uma vez que o F de A é zero linha, porque o A está no núcleo. Qualquer elemento vezes o elemento nulo é o próprio elemento nulo. Tá certo? Então, eu mostrei que esses dois elementos aqui estão no núcleo, o AX e o XA estão no núcleo, e, portanto, o núcleo, o kernel, é um ideal no anel A. Para mostrar a terceira propriedade, nós vamos fazer a ida e vamos fazer a volta. Né? E ela fala o seguinte, que F é injetora se e somente se o núcleo só contém o zero. Tá? Isso que nós vamos mostrar. Então, vamos mostrar primeiro a ida. A ida, nós vamos assumir que a nossa F ela é injetora. O que significa F ser injetora? F ser injetora significa o seguinte, se F de X for igual a F de Y, então X igual a Y. Essa é a definição de função injetora. Tá certo? Bom, vamos pegar então um elemento que está no núcleo. Eu quero mostrar que esse elemento é zero. É isso que eu quero mostrar. Certo? Então, se eu pegar um elemento no núcleo, a F dele é o zero linha. Mas nós já sabemos que zero linha é igual a F de zero. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho a F de A igual a F de zero. Então, eu tenho duas imagens iguais. A imagem do A e a imagem do zero são iguais. Iguais a zero linha. Se essas duas imagens aqui são iguais, é porque o A é igual a zero. Por quê? Porque a nossa F é injetora. Lembra? Ser injetora significa, se F de X for igual a F de Y, então X é igual a Y. Aqui eu tenho isso. Eu tenho F de zero igual a F de A. Então A é igual a zero. Moral da história, no núcleo, no kernel, só tem o elemento neutro da adição. Só tem o zero. Tá certo? Então mostramos aí. Agora nós vamos mostrar a volta. Para mostrar a volta, nós vamos ter o seguinte, o núcleo é igual a zero e nós vamos mostrar que a F é injetora. Como é que eu mostro uma função injetora? Pego dois elementos, x e y, e suponho que as imagens são iguais. F de x é igual a F de y. Então eu vou supor isso. Eu vou fazer contas, eu não sei quais contas que eu vou fazer, mas eu tenho que fazer algumas contas e mostrar que o x é igual a y. Tá certo? Bom, então vamos lá. Se a f de x for igual a f de y, então a diferença deles dá o zero linha. Por que dá o zero linha? Porque eu estou no contradomínio. F de x e f de y são dois elementos de uma linha. Então, quando eu subtraio eles, isso resulta no elemento neutro de x
de x menos y, f de x menos y é f de x menos y. Moral da história. Moral da história. Olha só. Este elemento aqui, ó, o x menos y, a imagem dele é 0'. Se a imagem dele é 0', é porque ele está no núcleo. Mas no núcleo só tem o 0. Então x menos y é 0. Se x menos y é igual a 0, então é porque o x é igual a y. E, portanto, eu tenho que a f é uma função injetora. Né? Então, eu acabei de mostrar que a f é injetora sem somente ser o núcleo é 0. Daqui para diante, sempre que você vai mostrar que um homomorfismo de anéis é injetor, não mostra via definição de injetora, mostra via núcleo. É muito mais fácil, é muito mais cômodo. Tá certo? Sempre que você quer mostrar que um homomorfismo de anéis é injetor, mostre que o núcleo só tem o elemento núcleo. E você mata o seu problema. Certo? A quarta propriedade, então, se a F não é um homomorfismo nulo e o A tem a identidade 1 de A, então a F de 1 de A é a identidade da imagem. Certo? Então vamos mostrar isso. Né? Para isso, vamos pegar um elemento que está na imagem, certo? O F de A que está na imagem. Eu vou multiplicar pelo F de 1 e vou mostrar que isso é o próprio F de A. Então ele vai ser a identidade. Isso de fato acontece, né? Porque F de A vezes a F de 1 é F de A vezes 1. Porque F é um homomorfismo. A vezes 1 é igual a F de A. Né? E, portanto, o F de A é a identidade aqui na imagem. Se você inverter a ordem aqui, ó, calcular F de 1 vezes a F de A, isso também vai dar F de A. Né? E, portanto, isso aqui funciona como uma identidade. Ele não faz cócegas na multiplicação. Nem à esquerda, nem à direita. Portanto, o F de A é a identidade da imagem. Por que nós precisamos que o homomorfismo seja não nulo? Por quê? Porque se o homomorfismo fosse o homomorfismo nulo, então a imagem do 1 é o 0. E o 0 nunca é a identidade de ninguém. A identidade sempre é assumida como sendo um elemento não nulo. Tá certo? E por isso que nós precisamos que a função homomorfismo seja que não seja um homomorfismo nulo. Porque senão todo mundo é 0 e aí 0 seria a identidade. A identidade nunca é 0. Tá certo? A quinta propriedade, né? Se o A é comutativo, então a imagem é comutativa. Isso eu não vou fazer, ela é extremamente simples de fazer, não é nada sofisticado. Isso fica como exercício para vocês treinarem em casa. Tá? Como exemplo, né? Eu falei que nós íamos dar um exemplo, não tão complicado, mas um pouquinho mais enrostilho, né? E é o seguinte, vamos pegar um anel e x os polinômios com coeficientes em A. E essa função vai fazer o seguinte, vai pegar cada polinômio e vai calcular ele no zero. Né? Então, f de p de x é igual a p de zero. Bom, observe o seguinte, se o p é dessa forma, a nx elevado a n mais a 1x mais a 0, quem é a f da p de x? Bom, f de p de x é p de zero. Se você trocar aqui x por zero, daqui para cá tudo vai se anular. E vai sobrar só o a zero. Então, o que é a f da p de x? F de p de x é exatamente igual ao termo independente. Tá? E aí você já pode começar a pensar o seguinte. Bom, provavelmente isso é um homomorfismo, mas vai ter muita gente no núcleo. Mas muita gente no núcleo. Todo mundo que tiver o termo independente igual a zero vai estar no núcleo. Por que esses caras vão estar no núcleo? Porque a imagem deles vai ser o zero. Né? Pega o polinômio x quadrado. O polinômio x quadrado, a f aplicada no polinômio x quadrado dá zero. A f no polinômio x ao cubo dá zero também. Porque o termo independente é nulo. A função pega um polinômio e leva no seu termo independente. É isso que ela faz. Né? Então, se isso aqui for um homomorfismo, esse homomorfismo não vai ser injetor, porque vai ter muita gente no núcleo. Tá? E, de fato, isso aqui é um homomorfismo, e mais, ele é um homomorfismo sobre injetor. Isso eu quero que vocês mostrem em casa. Tá? Dá um bocado de contas, eu não quero fazer essas contas aqui. Mas
Mas é um homomorfismo. É sobrejetor, porque se você pega um elemento aqui de dentro, pega um elemento no A, o polinômio constante P de x igual a A vai parar no Azinho. Tá? Então, de fato, isso é um homomorfismo sobrejetor. Tá? Tem outros polinômios que vão parar nele. Se você pega um Azinho aqui de dentro, um Azinho no A, então x mais A é um polinômio daqui, x mais A, e a imagem dele é o próprio A. Então tem muita gente que vai parar no Azinho, essa função aqui ela é super sobrejetor. Quando que um polinômio está no núcleo? Vamos determinar então o que é o núcleo. Quando um polinômio está no núcleo? O polinômio está no núcleo quando a imagem dele for o zero. Mas o que é a imagem de um polinômio? A imagem de um polinômio é o elemento, é o termo independente. Né? Então, um elemento está no núcleo, sei somente se a imagem dele é zero, sei somente se o A0 é zero. Portanto, quem vai ser o núcleo? O núcleo são todos os polinômios que têm um termo independente igual a zero. Se o cara tem o termo independente igual a zero, eu posso escrever ele assim, ó, a n, ele é x elevado a n, mais, etc., a 1 vezes x. Esse é o núcleo. Posso colocar o x em evidência, aqui, e eu vou ter, então, que os elementos do núcleo são dessa forma, x vezes um polinômio. Olha, os elementos da forma x vezes um polinômio é o ideal gerado pelo x. Tá? Então, eu determinei exatamente quem é o núcleo do nosso homomorfismo. É exatamente o ideal gerado pelo polinômio x. Certo? Como você pode ver aqui, chegamos no slide 9 de 9. Com isso, nós encerramos essa segunda parte da aula. Deu um vídeo um pouco mais curto de novo, né? Aqui eu fui um pouco mais rápido também, porque era basicamente uma revisão de vários conceitos e várias coisas que nós vimos lá em grupos, né? Tudo muito parecido. Então, por isso que eu andei um pouco mais rápido aqui também. Beleza? Bom, era isso. Obrigado a todos e espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.